Fala galera, nós vamos estudar um pouco sobre a questão judaico-palestina e para compreender o que vem acontecendo nos dias atuais é necessário a gente retomar um pouquinho os nossos estudos e voltarmos no tempo um pouquinho lá na antiguidade. O judeu é de origem hebraica e os hebreus surgem na Mesopotâmia. Serão guiados por um cidadão chamado de Abraão até Canaã, chamada Terra Prometida, que hoje nós conhecemos como Palestina. Lá na Palestina, devido às condições climáticas que irão fazer com que ocorra uma seca muito grande, eles irão migrar para o Egito. No Egito serão escravizados, mas serão libertados posteriormente por Moisés. Com o passar do tempo, Moisés leva o seu povo até a região de Canaã, e aquela região acaba sendo dividida em dois grandes reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Aqueles que viviam em Judá ficaram sendo chamados de judeus. Com o tempo, durante o período da expansão romana, o reino de Israel foi dominado facilmente pelos romanos. O reino de Judá, apesar de uma forte resistência, também acabou sendo dominado pelos romanos, com uma diferença. Os judeus acabaram se dispersando para evitar a escravidão dos romanos. Boa parte dos judeus, não todos, mas a maioria acabou se dispersando para algumas, até outras províncias romanas da localidade. E aí, fazendo já uma ponte no final do século XIX, vai surgir um sentimento chamado de sionismo. Esse sentimento ele surge com a ideia de reunir o povo judeu em um único estado, chamado de um estado judaico, na região da Palestina. Mas até então não havia tanta atenção internacional para a criação desse estado tão sonhado pelo povo judeu. Mas no decorrer da história foram se passando alguns fatos até que, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o povo judeu, que vocês já viram, vai ser praticamente exterminado por um líder alemão, por Adolf Hitler, no episódio conhecido como o Holocausto. E aí, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional, comovida com toda essa história dos judeus, e através da liderança de Inglaterra, Estados Unidos e da própria ONU, resolvem, enfim, criar um Estado para os judeus, que aí surge o Estado de Israel. Mas o que é importante nós compreendermos agora é que, quando os judeus lá atrás se dispersaram, a região da Palestina ela não ficou vazia sem ninguém morando. Outros povos foram lá e habitaram aquela região. Já no século XX, quando ocorreu a criação desse Estado de Israel, os árabes moravam na região da Palestina. Mesmo assim, a ONU criou o Estado de Israel na região da Palestina, dividindo, não diria nem meio a meio, mas quase meio a meio seria o Estado de Israel e a outra parte seria a Palestina, comandada pelos árabes. Então, fica aqui bem definido. Os judeus são os israelenses. O Estado de Israel criado a pedido da ONU, liderado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Os palestinos são os árabes. Então, questão judaico-palestina, questão árabe-israelense é a mesma coisa. Os árabes são os palestinos e os judeus são os israelenses, beleza? E aí, com o passar do tempo, irão ocorrer alguns conflitos, porque os palestinos claramente não vão aceitar a criação desse Estado de Israel. E aí vão surgir vários conflitos já de imediato, principalmente em relação às fronteiras definidas nesse acordo de criação do Estado de Israel. Temendo aos conflitos armados, muitos povos
árabes irão sumir, irão sair do estado da Palestina, do território da Palestina. E aí a ONU se vê praticamente no dever de ajudar esses povos, que acaba sendo criado vários campos de refugiados, programas para colocar esses povos que estão fugindo daquela região. Muitos durante esse período vêm parar até aqui no Brasil, mas foi só o início de um conflito que já vinha sendo arrastado há anos. E aí, em 1964, é criada a Organização para a Libertação da Palestina. Criou-se então uma disputa, uma rivalidade muito grande envolvendo os israelenses e os palestinos. Em 1987, surge a primeira intifada, quando os povos palestinos, os árabes, resolvem reagir com paus e pedras contra as decisões, contra a dominação israelense na região da Palestina. Essa intifada ela vai ocorrer na faixa de Gaza e na Cisjordânia, dois grandes centros urbanos da região da Palestina. E desse combate, melhor dizendo, vai surgir o que hoje nós conhecemos como terrorismo. Acabam passando a existir ataques de terroristas, ataques de homens-bombas, de carros-bombas, com o objetivo de causar pânico à população. Isso surge primeiramente com os árabes e a resposta vem sempre de maneira imediata pelos israelenses. Com o passar do tempo, no ano de 1993, surge a chamada Autoridade Palestina. Essa Autoridade Palestina ela será comandada por um grande líder palestino que morreu recentemente, chamado de Yasser Arafat. Devido às divergências envolvendo os povos israelense e os povos palestinos, os judeus e os árabes, e a grande superioridade bélica envolvendo os israelenses, atualmente a divisão territorial ela é muito mais favorável ao Estado de Israel do que aos palestinos. E dando continuidade, para finalizar, em 2002 foi construído um muro para tentar controlar a entrada de palestinos no Estado de Israel. Prestem atenção nessa sequência de divisões da criação do Estado de Israel até os dias atuais, certo? Nesse processo irão surgir dois partidos palestinos, chamado de Fatah e o outro chamado de Hamas. O Fatah ele vai defender uma fronteira palestina anterior ao ano de 1967, ou parecido com o que era da criação do Estado de Israel, e o que sobrou seria a Palestina. Para o Fatah aquilo já estava de bom tamanho. Já para o Hamas, considerado um grupo mais radical e considerado pelos Estados Unidos como um grupo de rebeldes terroristas, ele não defende, não reconhece o Estado de Israel e defende um Estado palestino soberano. Recentemente, no ano de 2004, por aí, 2014, não recordo muito bem, o Fatah e o Hamas acabou entrando em acordos de paz, defendendo a causa palestina. Quando tudo se pensava que ia chegar ao fim, os Estados Unidos reconhecem que não negociam com terroristas. E aí surge esse impasse envolvendo os norte-americanos com o grupo Fatah e Hamas, que agora estão unidos na mesma causa. Importante identificar, novamente repito, as fronteiras que foram destrinchadas
durante essas disputas, essas guerras envolvendo os palestinos e o povo judeu, os israelenses e os palestinos, os árabes e os israelenses. Como foi que ocorreu? Como era a fronteira antes da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra e como ela está nos dias de hoje. E outro ponto importante a ser reconhecido: como estão sendo encaminhadas os acordos de paz. Importantíssimo a compreensão dos acordos de paz, o que é que vem sendo feito e atualmente como está esses acordos de paz, certo? Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa para vocês. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição.